Olá, tudo bem? Sou a dentista Jéssica Raíssa. E hoje eu tô aqui com a presença da Ivna, mãe de um paciente super querido do Natanael, que inclusive está ali no fundinho brincando. Hoje nós vamos contar como é que foi a experiência especial dela. E para que vocês entendam, eu queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, né, a oportunidade. E eu queria que tu contasse como foi que tu chegou até a mim, né, no nosso atendimento. Uhum. Bem, é uma pequena história meio chatinha, né? Porque o Natanael passou por vários especialistas, então a gente teve sempre que segurar muito ele, né? Mas para chegar aqui, eu tive a ajuda de uma tia, né? Minha tia chegou comigo e falou: Olha, leva ele no especialista, já que ele tá desse jeito. E aí, ela que basicamente pesquisou e me indicou Ah, não vocês. foi você realmente procurando, não. Não, Foi terceiros É, na confiança. é a pessoa que fica com ele, né, minha tia. Ela que pesquisou, viu toda a situação dele, a necessidade, né? E ela falou, olha, teu filho, ele precisa de uma pessoa que saiba cuidar. Aí eu falei, se eu sei, só que eu já procurei, eu não tinha encontrado, eu acho que é falta de tempo também, né? E aí ela foi, pesquisou e encontrou você. E tu lembra onde ela achou? Se foi no Google, foi no Instagram? Foi Foi alguém que tinha Não, vindo ao consultório? foi através do Google mesmo, pesquisando. Aí depois ela olhou algumas coisas, aí ela me indicou, né? Aí eu disse, tá bom, eu vou. E ela Tu chegou a olhar também ou não? Foi na confiança? foi na confiança dela. Porque, Entregou pra Deus, seja o que Deus isso. quiser. Aí eu até falei bem assim, porque nem sabia que tinha esse tipo de especialista em Manaus. Eu falei, porque eu vejo muito em outros lugares, mas aqui em Manaus não vejo. Aí ela disse, tem sim, tem sim. Por isso que eu cheguei a você, né? Porque eu marquei, né? E eu consegui a consulta, graças a Deus, o Nathaniel tá aí, né, pra contar a história dele, né? E ele vem por experiências. Hoje o nosso príncipe tá com 5 anos, certo? 4. 4, né? E tu teve outras experiências, mais ou menos assim, quando que começa A primeira vez que eu levei as ele a tuas um experiências dentista, negativas, né? ele tinha 2 anos. Uhum. Eu levei ele já estava com um problema com cárie, que ele não deixava escovar os dentes direito. Até hoje, né, eu luto muito, mas hoje ele está bem melhor. Com a conversa que você teve com ele, ele melhorou. Mas a primeira experiência mesmo foi muito ruim, que eu tive que sentar com ele na cadeira, até aí eu entendi, né? Mas na hora de fazer o tratamento, eu tive que segurar, tipo que amarrar ele com minhas pernas, meus braços, e aí outra pessoa segurar a cabeça dele, né? Para fazer ele sempre com muita força, gritando mesmo, se esperneando na cadeira. E era difícil, porque, assim, para mim, Quer eu pegar? falava para ele Cadê a que. pecinha? Conseguiu, amor? Aí eu falava para ele assim: não, meu filho, a mamãe não tá te judiando, entendeu? Mas sabia que cada vez que passava por isso eu queria chorar, entendeu? Porque era uma situação muito traumatizante para ele. Aí a segunda vez teve que também ser do mesmo jeito, sentar na cadeira com ele, amarrar ele, segurar, e outra pessoa vir também segurar ele. Agora, a última vez que a gente passou, antes de vir aqui com você, foi uma das piores, porque. Deixa eu só parar. Uhum. O que que tu quer ver? Não, porque esses botões. Que botão? Ah, canetinha? Mas tá desligado. Tu quer usar hoje? Mas eu tô vendo aqui. Ah, tu vai ficar vendo os carrinhos? Ah, então tá bom. Pode continuar a tua Pois é. experiência. Aí a última vez que fui, antes de chegar aqui, eu tive que segurar ele, até amassar ele mesmo, né, com o meu corpo. E veio mais 2 pessoas para segurar, para que a quarta pessoa conseguisse fazer, né, o quarto dentista conseguisse fazer a restauração, né. Mas foi muito difícil, porque eu já não estava mais conseguindo, porque a gente lutou muito, ele grita muito, ele gritava muito mesmo. E toda vez que ele chegava próximo de lá, ele já conhecia, então já era um Estresse. estresse, já gritar, já entrar gritando no lugar, dizer que não queria, que ia destruir o lugar. E assim, foi muito difícil, né? É uma coisa assim que a gente não quer que a criança passe, mas
Ele passou. acabou que desde cedo ele já tinha realmente essa dificuldade de chegar ao consultório odontológico, vacina também já era difícil. Também. Já era toda essa proporção, né? Isso. E ele acabava que ele vinha no consultório para dor. Ele já achava, já associava com dor, né? Não era tipo pro amor, vou cuidar, vou limpar o meu dente. Ele já tinha essa dificuldade de processamento nele, né? Já, e sempre eu converso com ele, ó, você vai lá, mas para limpar, é um cuidado, meu filho, ninguém vai te machucar, mas ele não acreditava mais, né? Ele já estava com todo. E a gente também ainda tem a investigação, né? Não tem investigação, em relação ao TOD, para fechar o TOD, né? E a hiperatividade, e ver se também ele deve ter um leve autismo ou não. Então a gente já tem uma diferenciação. E o mais interessante é porque ele é muito inteligente, muito esperto de tudo que a gente vai fazer. Então, pelo menos quando tu chega aqui no consultório, o que tu esperava quando tu chegou? Porque você acaba que vem apreensiva. Não vamos mentir, porque você já tem um histórico e tá. Eu achava assim, vai sedar, acabou-se. Ou então uma consulta de 20 minutos, como era sempre, entendeu? Uma consulta rápida, sem diálogo, sem... As outras vezes sempre foram assim. Sempre foram assim. Eu imaginava assim, ela vai Vai sedar o ser mais uma que menino, vai não, eu achava assim, vai sedar, ele vai parar de se debater e acabou-se. Eu achava que era isso. Tu chegou pra gente com a esperança de ter o contato já com a sedação? Ou não? Sim, eu cheguei pensando logo na sedação, porque eu sabia que eles debatiam muito, então para mim era uma luta muito desgastante também fisicamente e psicologicamente também. Porque para mim, que estava vendo o sofrimento dele, é muito difícil. Sim, é uma mãe, né? Então, para mim, então ceda logo ele, assim ele não vai ver, assim ele não... Então, quando ele acorda, já tá pronto. Eu pensava assim, né? Peraí. Vai pegar o brinquedo? Ai, meu Deus. Nael? Deixa eu ver. O que foi? Eu vou pegar uma coisa pra mim. Tá. Ele quase não abriu. Só fechei. Tava achando que ele ia abrir grande. Quase não apareceu, né? Você faz corte, né? A gente, se precisar, pra ele ver. É a realidade. Ele vai ficar indo e voltando mesmo por conta da área Kids. E aí, como foi quando... Eu cheguei aqui e vi brinquedos, né? Não tinha visto isso não, em nenhum outro Não, ambiente? eu só vi um espaço lá vazio, não tinha nada. E aqui já veio brinquedo, a moça que recepcionou ali, a senhora, foi excelente. Houve todo um entrosamento, uma conversa, assim, então até comigo mesmo, entendeu? Para que eu pudesse relaxar, porque eu já estava ansiosa, com ansiedade muito grande, não sei se você notou. Eu estava assim, Uma pilha. né? Uma pilha, eu estava, oh, meu Deus do céu. Mas assim, me acalmou de ver todo esse cuidado, toda essa conversa que você teve com ele, comigo, foi muito importante, para que eu pudesse também até acreditar nesse diferencial que você faz. A verdade é essa. Quem é que tu trouxe aí? A galinha é? E o canguru? Tá certo. Uma bênção. Normal. E aí, a gente desenvolve a consulta. Ele foi assim, pra mim, ele me impressionou. Porque você veio com toda essa história. A gente sabia que tinha uma situação ali de necessidade, mas ele reagiu super bem comigo, né? A gente ficou umas 2 horas e ele abriu a boca, brincou, sorriu, escutou todos os sonhos que eu liberei pra ele, né? De caneta, de sensação odontológica, e ele não me mordeu, sentou a cadeira sozinho. E eu lembro que tu falou assim, olha, até aí ele ainda vai. Quando chega aquela de... Quando tu passar, ele vai dar uma estranhada. E aí a gente viu que o melhor planejamento para o caso dele, pelo o alto grau de ansiedade dele... Deixa eu voltar de novo. Saiu. Tu quer ver? Os meninos que estão mexendo lá. Já viu? Pronto, senta aqui, ó, fica aqui vem dentro. Pra cá, deixa os tios trabalhar, Senão vai te machucar aí, que eles estão na obra, entendeu? Não foi alguma peça do LED. Não percebi que foi uma peça. Então, assim, nessa primeira consulta ele fluiu super bem. Só que a gente viu
pelo histórico dele, pela sua necessidade, era um paciente extremamente indicado para sedação. E o bom é que eu tinha acabado de dividir um curso super atualizado de sedação também, e de estratégia modal, então realmente a gente começou a preparar ele. Falei, pronto, e agora, né? Porque o remédio que a gente precisaria usar é um pouquinho amargo, um pouquinho não, é bastante. E aí a gente começa a preparar ele. Como foi pra ti ir pra casa e, tipo, pô, acho que foi na mesma semana, né, que a gente já fez o procedimento? Sim. E ele foi pra casa, ele foi tranquilo? Ele foi dormindo, né? Então foi tranquilo. Mas o dormido foi depois do procedimento. Mas assim, da primeira consulta mesmo, assim. Não, ele foi pra casa de uma forma que ele nunca tinha ido, assim, da primeira consulta mesmo, assim. Ele conversou, chamou a tia Jéssica, falou assim como... Eu acho que ali já deu pra perceber que ele estava confiando. Que ele disse assim, não me machucou. Entendeu? Porque ele sempre acha assim, sempre associa com dor, né? Então ele não sentiu, ele disse, aí eu falei, você é amiga? Aí ele disse, é minha amiga. Ah, que legal. O primeiro dia eu achei muito interessante, porque ele não tinha isso, né? E ele falou na amiga, bora lá. Ele falou pra mim, né? Eu disse, embora. Mas aquela coisa que eu te falei, não foi uma consulta de 20 minutos forçado a criança. Você conversou muito com ele, né? Você humanizou esse tratamento. Então, é a grande diferença. Pra ele e pra ti também, né? Pra mim também é. Eu acho que, eu sempre falo assim, ele vai crescer, ele vai esquecer, né? Mas a mãe não vai, né? Mas acho que não, porque a memória dele é muito boa. Mas assim, pra mim foi muito bom, porque eu vi que você é uma pessoa capacitada para estar aqui. Não é como, eu sou especialista, e não é. Entendeu? Não tem esse carinho todo. Às vezes nem é a questão do especialista, é quando a gente fala da grande diferença de você fazer um atendimento humanizado. Porque o título, se estudarmos, óbvio que todos nós vamos adquirir, né? Mas essa forma do tratar, do cuidar, do acolher ele também, né? Que é uma grande diferença. E quando vocês vieram para o dia do real procedimento? Eu confesso que eu vim assim um pouco preocupada, né? Mas assim, ele vai ser do ótimo, né? Ele achava que tava tranquilo, ele vinha brincar. Eu tinha dito pra ele, né? Que ele ia tomar um remedinho, ele ia lembrar da TV, né? Que eu também tinha falado pra ele. Mas que ele ia tomar um remedinho e a tia Jéssica ia limpar o dente dele. Sabe o que foi interessante? Que por mais que o remédio não fosse tão bom, nas tuas mãos ele tomou. Foi. O remédio é muito ruim. E tem um jeito da gente maquiar. No caso dele, eu precisei fazer uma sedação medicamentosa, que era um tratamento adequado para ele, né? Para que eu pudesse fazer o procedimento odontológico. Foi muito engraçado. Ele é muito viciado em chocolate. E eu já tinha comprado o Oreo, né? E aí eu falei eu lembrei que eu tinha uns mini Oreos aí. E aí eu falei, pô, vou te dar o Oreo. E você vai terminar de tomar. O remédio é muito ruim. Mesmo que eu ainda maquiei numa calda de chocolate, e ele, não quero, é ruim. E realmente, até eu me impressionei, porque a gente conseguiu convencer ele. Eu dei o Oreo, e eu falei, termina de tomar o remedinho, e o Oreo vai ficar na tua mão, e você vai comer o Oreo quando você terminar aqui com a tia Jéssica. E realmente, ele tomou o Oreo... Todinho. Ele tomou o remédio né, com o Oreo na mão. E daí em diante ele já não lembra mais, né? Não lembra de nada disso. E o que é legal é porque, assim, a sedação odontológica as pessoas acham que apagam. Ele apagou? Não apagou, não. Ele ficou bem ativo mesmo. Consciente, a gente chama de sedação. Eu sempre falei pra mãe, assim, a parte odontológica, a gente tem a diferença. Lembra que eu te expliquei, né? A gente tem a mínima, a média e a profunda. A profunda é sempre o médico, né? E eu gosto muito de trabalhar na mínima, na responsiva, né? Que é o que ele fez. Nós fizemos a grande associação que a gente teve com ele, principalmente pela associação que ele já tinha vindo de 4 dentistas, né? Eu era a 5ª tentativa. Foi por isso que eu tive que entrar com o controle de sedação para ele, pelo controle de ansiedade. Então, ele ia lembrar de mim, mas ele não ia lembrar que eu mexeria na boca dele. Ele sabe que eu mexi, né? Ele sabe, ele tem consciência disso, mas ele não lembra exatamente do que eu fiz. Também não foi tão fácil.
mas pra gente foi bem melhor, até pra senhora, foi Foi bem melhor. E a gente ainda usou estabilização protetora, que é uma coisa que você usou nas outras vezes, mas não foi da mesma forma. Não foi. E aí tem a outra diferença da estabilização protetora também e dos equipamentos, né? Porque tu lembra que eu usei estabilização real e sempre na sua frente, mas não foram daquelas formas de acolhimento, até para estabilizar, para fazer sedação, foi bem diferente. Bem diferente mesmo, né? Como eu falo, né, assim, foi uma experiência diferencial mesmo na minha vida, e acho que na vida dele também, porque ele não lembra. A primeira coisa, quando ele já tratamentos bem invasivos. Até a anestesia a gente precisou fazer e ele não lembra nada. Ele só sabe que saiu alguma coisa. Aí eu conversei depois de um tempo, quando eu conversei com ele, mas assim, foi interessante que a primeira coisa que quando ele acordou em casa, ele falou assim, cadê meu óleo? Foi o que ele falou pra mim, cadê meu óleo? Aí eu disse, tá aqui, e eu tinha deixado do lado dele, tá aqui, ó, tá aqui. Ele, tá bom. Mas ele não lembra. E o procedimento todinho eu deixei o óleo na mão dele. Eu fiquei fazendo todo o procedimento e ele com o óleo. Eu vou botar a potinha então, eu acho que eu tive com o óleo do lado dele também. Eu acho que eu tive até uma atitude boa de deixar do lado dele. Porque durante o procedimento todinho eu deixei o óleo, que era pra gente não ter perigo de esquecer quando ele acordasse. Porque assim, na verdade, ele dormiu realmente também, né, depois do procedimento Mas ali foi quando ele realmente volta, né? Porque a sedação é uma forma de relaxamento, e como a gente faz uma amnésia, ele, quando foi no final do dia, né, que realmente ele acordou. E também, para completar, a gente ainda teve uma somatória. Ele não tinha dormido bem, né, nos 2 dias anteriores, então realmente ele até dormiu um pouquinho a mais e toda hora eu te ligava, né? Falei, aperta ele, vê aí, olha tudo que eu fiz no consultório, faz em casa, e os batimentos dele ficaram bem relaxados. Para completar, ele sempre tem um problema respiratório, a gente ficou monitorando, né? No dia eu até fiquei meio assim, né? Mas acabou que a via dele estava liberada e ele conseguiu reagir bem. E como foi, né? No final do atendimento, na verdade, do atendimento mesmo da sedação, porque eu fiquei monitorando vocês, tu lembra que eu fiz vídeo chamada? Sim, eu lembro, sim. E naquela hora ele foi super tranquilo comigo, né? No vídeo. Quis conversar. O jeito que ele acorda assim, meio irritado, ele não quer conversar, ele quis conversar, falou com você direitinho. Como foi ver aquilo, né? Alguém ligar pro teu filho, alguém se importa com ele. É uma experiência inovadora, porque mesmo depois desse procedimento, você continuou tendo contato comigo. Então, onde que eu vou ter isso? Entendeu? Nunca tinha tido. De alguém te acolher vocês. Nunca. E assim, eu achei assim tão interessante, até amigável, né? Eu cheguei na escola até falando, olha, aconteceu isso aqui com o Natanael. Mas olha, nunca vi uma pessoa ligar tanto para saber como está o Natanael. Assim, se preocupar, nenhum caso, nem... Eu nunca tinha visto isso, entendeu? E só com você mesmo. Aí eu disse, olha, ela tem um compromisso muito grande com a criança, né, com os pacientes dela. Isso é muito importante, porque poucas pessoas fazem isso. Eu nunca nem vi. Entendeu? Não é só o pagar, né? Não adianta só o pagar. Aí o pessoal fala, mas Ivna, assim, olha, gente, a diferença tá aí. Então eu não me arrependo. Eu até digo assim, eu agradeço muito, que é uma coisa que eu tô fazendo pelo meu filho, que se fosse outra mãe, eu acho que eu digo assim, para todas as mães fazerem também. É um sacrifício para mim, né? Vou mentir não, mas eu tô tendo esse benefício. E assim que essa diferença que meu filho tá tendo. Tô emocionada. Obrigada. E ele veio depois, né? Veio. Ele veio. Ele fez, não foi? Ele acho que eu vou fazer uma besteirinha, ele perdeu de novo a massinha, né? Do tratamento, aí a senhora refez. E dessa vez foi super tranquilo. Vem cá. Como é que tá o dente? Tá bonito, né? É verdade. Ele acabou mordendo, bateu, né, na semana seguinte. O que foi que a tia Jéssica fez no teu dente? Tu lembra? Sim. O que eu fiz? O que eu fiz no teu dente? É o microfone, ó. O teu dente tá bonito? Sim. É? Sim.
Tá muito bonito? Sim, Teu dente tá dodói? sim. Não. Tá não. Agora tá bom. Sim. Aonde? É. Dodói tá não tem mais dodói Já no sarou dente. tudinho. Acho que deve ser aquele dente que tá nascendo. É verdade. A gente ainda teve outra situação. Eu fiz o procedimento. Verdade. A gente fez o procedimento e a senhora me ligou. Uhum. Doutor, ele tá sentindo muita dor. E o procedimento foi uma sequência de situação que a gente precisou fazer, por isso que a gente precisou fazer a sedação nele, né? Uhum. E a senhora me ligou, ele tá com dor. Falei, vixe, mas por que ele tá com dor? Não tava tão assim a nível dele ficar com dor. Foi por isso. Aí ele veio. E o que a gente tem? Ele já está virando um homenzinho que tem o dente permanente, que eu já tinha lhe explicado, que começaria a erupcionar. Então, para quem não sabe, por volta, a partir dos 5 anos, 6 anos, começa a erupcionar. E ele tá começando a sentir a dor do inchaço da gengiva, né? E quando a gente foi avaliar o dente dele, que a senhora tava, que ele tava reclamando, tinha uns 2, 3 dias, né? Falei, meu Deus. Aí quando a gente foi avaliar, ele tinha mordido algo bem firme e tinha quebrado a instalação que eu tinha feito em uma semana. E aí foi quando eu fiz realmente sem sedação, sem nada. E ele abriu, ele confiou, e eu falei, só mantém até o ácido, que é ruim que só. E ele confiou em mim mesmo, de verdade. A gente abriu o bocão, ele fez, saiu sorrindo. Aonde que ele ia fazer isso? Nunca. Nunca. É? Nunca. É? E ele conseguiu. Aquele dia Vocês foi bem. conseguiram, né? Vocês dois conseguiram, né? Eu sentada aqui vendo a situação, eu fiquei assim, até admirada, né? Porque nunca ele tinha deixado fazer uma coisa dessa. E ele deixou, tranquilo, né? Participou lá das atividades lá do procedimento e foi muito tranquilo. E é bom porque a gente consegue ver que não teve trauma, teve associação de situação de experiência odontológica, que é o que eu falo muito, ainda mais será que veio da internet. Então não é propaganda enganosa. Não é mesmo, né? Não é. E precisei usar recurso de sedação, precisei usar estabilização, condicionamento, que é o que a gente mais fala, que condicionar é o primordial que eu sempre falo. Eu tenho que condicionar a família, o paciente, a estrutura que vai acontecer ali, né, que a gente chama de estratégia modal. E hoje a gente pode dizer que a gente tem 0 trauma de dentista comigo, né? Pra ele e pra senhora. É verdade. É verdade, graças a Deus, né? Ele tá vendo os carros ali no fundo, por isso vocês estão talvez escutando a voz dele lá no fundo. Então, pra senhora, se fosse para recomendar a nossa experiência especial, com certeza recomendaria sempre. E passou o trauma de vocês? Passou mesmo. Curou? Aquela coisa bem amazonense, né? Passou mesmo. Passou mesmo. Sinceramente, eu agradeço muito, né? Porque do jeito que ele entrava. E assim, toda vez que ele ia, era sempre um dente. Vamos tratar desse dente aqui, aí sempre é aquele trauma. Aí eu falava assim, mas dá pra fazer logo de uma vez e acaba logo esse trauma, né? Aí toda semana eu tinha que ir lá, ou então de 15 dias, porque também o meu plano, pelo que ele me fala lá, eu só podia ser atendido de 15 em 15 dias. E cada dente sendo feito diferente, um por um. Aí isso traumatiza mais ainda a criança, né? E graças a Deus não, a gente fez todos os recursos naquele dia, fez todo o tratamento só num dia. Mas é porque para ele também era a situação mais adequada, né? Que a gente também nem todo mundo conseguiu fazer no dia só. Não sabia, porque no caso dele eu acho que foi o adequado mesmo, né? Não, para ele a gente tinha que aproveitar, porque como eu já ia ter que fazer a sedação, então a gente, lembra que eu te falei, talvez seja sedação fatiada, vamos ver como é que ele vai reagir. Se ele reagir, eu já faço tudo num dia só, e tanto que depois eu fiz sem sedação e ele tranquilamente ele aceitou, sentou a cadeira, abriu a boca para mim, fiz tudo que eu tinha que fazer também, né, de forma adequada para ele, né, essa diferença. Eita, o homem da caixa? Ontem entrou na caixa e não gostou. E agora a gente já vai começar outra fase, né, daqui a um tempo a gente vai iniciar um outro processo para ele de cuidado, de demanda de uso de aparelho. Mas aí já vem a outra fase. Hoje já tá tranquila para trazer ele ao dentista? Sim, hoje eu tô. Hoje nós estamos tranquilos, né, Nathanael? Nós estamos tranquilos. Porque hoje ele veio, ele falou que queria logo subir.
Na hora Queria só. Por que a gente não tá lá com ela? Aí disse, calma, deixa ela chegar. Aí ele disse, não, eu quero ir logo. E quando tu Entendeu? falou, vou na tia dentista amanhã pra... Não, melhor, assim, não teve reação negativa nenhuma. Ele deixou arrumar, deixou tudo dia, porque eu falei pra ele, a gente vai lá com a tia Jéssica. Ah, tá, a gente vai lá abecear, então tá. Aí ele falou no shopping, falou um monte de coisa, né, que no primeiro dia, pra convencer da sedação, eu sempre falo em shopping, coisa que ele gosta, né? Aí eu acho que ele associou você também com o shopping. E aqui pertinho? Tem 2 shoppings aqui perto? Acho que foi isso também, né? Aí ele falou, né? Então vamos lá. Aí a gente veio, aí quando chegou lá embaixo, ele não queria nem esperar, queria subir. E aonde que ele fazia isso? É mesmo? É doido. O trauma que esse menino tinha antes. Ele ficava bem descompensado mesmo. Porque É louco. Ele gritava, ele não chorava, ele grita, né? Ele gritava. Eu lembro que no dia que eu fui fazer o procedimento, que eu ainda fiquei, vou sedar ou não, porque ele tava reagindo tão bem. Na hora que eu peguei a caneta, foi quando ele começou a desregular e eu falei, opa, peraí, agora entendi. E aí a gente já precisou realmente entrar com a medicação pra ele, né? Mas ali eu vi ele bem descompensado, como a gente costuma falar dentro da demanda de necessidade específica. E no caso dele, assim, por mais que ele não tenha o laudo, né? Porque a gente ainda está sobre investigação, a gente classifica ele como uma pessoa com necessidade especial por conta da fobia odontológica, né? Porque não é algo fácil. Ele fazia muito refluxo também, lembra que ele fazia aquele vontade de vomitar como rota de fuga, né? E eu fazia sempre que alguém tocava e fora ele chorava muito, né? Então era bem dolorido pra ti, né? Bem, porque a vontade que eu tenho é dizer assim, para, não pegar quero mais, ele e sair correndo. Deixar assim mesmo. Mas não é assim, né, que vamos deixar, senão vai ser um sofrimento maior para ele, quando começar a doer, realmente, né, por causa de alguma cárie, alguma coisa assim. Então, seria mais difícil do que fazer o tratamento, né? E assim, aqui foi show. Ah, obrigada, Foi show. então, amor. Queria muito te agradecer por ter aceitado o nosso convite. E a gente queria realmente contar essa experiência dele, porque até ele acabou... Ele que quis aparecer, viu? A gente tinha deixado o cantinho ali para ele brincar, mas ele mesmo que já fala o que foi feito ou não. Ele me liga, ele manda... Amanhã, às vezes, manda áudio dele para mim, né? O que ele fez, do dente todo limpo ou não, né? E muito obrigada, Ivna, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Esse foi o depoimento da Ivna, mãe do meu querido paciente Natanael, que apareceu aqui por alguns momentos. Então, muito obrigada. Na verdade, tem alguém passando aqui com o dinossauro. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha e mostre para as pessoas que existe, sim, a melhor experiência odontológica com a nossa especialista. Obrigada.